Vamos na palavra aqui. Em Hebreus, capítulo de número 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Como assim? A certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se viu ainda. Então, fé é acreditar antes de algo acontecer. É você ter a credibilidade que vai acontecer algo, mesmo quando tudo indica que não, mesmo como não existe algo. Então, a fé é acreditar no que não se vê. Por isso que Tomé foi considerado um homem de pouca fé, porque ele precisou ver para crer. Se nós precisamos ver para acreditar, automaticamente nós não temos fé. Então, hoje eu quero ativar em você uma percepção para você entender que fé é acreditar sem ver. E existem dois tipos de fé, e é muito importante você saber sobre isso, sobre esses dois tipos de fé, para que você entenda qual tipo de fé tem manifestado na tua vida, né? Porque você fala assim, eu tenho fé. Eu conheço pessoas que elas têm uma fé extraordinária para prosperarem, elas têm uma fé extraordinária em relação à sua vida de relacionamento, às suas conquistas, às suas decisões diárias. Porém, elas não têm uma fé para salvação, que é diferente, que eu vou estar explicando. Então, existe a fé natural, que é a fé que a pessoa vai trabalhar porque ela acredita que vai receber o pagamento no final do mês ali ou no final do seu trabalho. Ela vai trabalhar com empreendedorismo, ela começa a comprar um produto para revender, ela teve fé, porque se ela comprou aquele produto antes de vender, ela teve uma atitude de fé. Ela não tinha visto algo acontecer, mas ela já acreditou naquilo que ela estava fazendo, acreditando. É igual o dia que eu comecei aqui a gravar os podcasts, estava eu e você aqui, e eu tinha fé que nós íamos alcançar a sua família, tínhamos fé que ia alcançar seus parentes, seus amigos, eu tive fé que nós iríamos alcançar muitas vidas, e eu sei que tem pessoas que estão compartilhando isso para pessoas amadas, pessoas queridas, e as pessoas estão ativando a fé. Já ouvi vários testemunhos, e eu quero que você coloque seu testemunho ali no comentário, se tem alguém que foi tocado, alguém que um amigo compartilhou ali, porque nós vamos levantar um grande exército, porque eu tenho fé e você também tem fé. Então você que já tem fé, clique lá no sininho para você ser comunicado sempre, coloca lá, se inscreva no canal, se possível também, que aí você vai ser comunicado a todo momento que sair uma palavra aqui de esperança, uma palavra de fé como hoje, você também vai poder receber em tempo recorde aquilo e passar para alguém, tá bom? Então existe dois tipos de fé, vamos lá, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural, como eu estava dizendo, é uma fé daquela pessoa que ela tem para poder sair no dia a dia, para sua conquista, para sua profissão, para a vida conjugal, para todas as áreas da vida dela, ela tem uma fé. Porém, se ela não recebeu a Cristo como Senhor, se ela não está ativada no seu lado espiritual, ela tem a fé natural. Agora, a fé sobrenatural é aquela fé que a pessoa, ela recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela está com esperança que vai viver para sempre com Cristo através da salvação, então faz ela tomar algumas decisões importantes na vida dela porque ela teve fé. Então ela começa a nascer de novo, ela começa a abandonar as coisas de errada, ela começa a ter um temor diferente, ela começa a entender o que a Bíblia está cobrando dela para ter uma postura, e aí ela começa a ter uma grande transformação de Deus. É uma fé sobrenatural, é uma fé que move o coração dela, que move algo dentro dela. E também essa fé sobrenatural, ela ajuda a ativar a fé natural, né? A fé sobrenatural, ela ajuda você a acreditar mais na sua vida, no seu futuro, nas perspectivas, e você começa a olhar a vida de uma maneira diferente. Então agora, com base nisso, você entendeu um pouquinho sobre a fé natural e a fé sobrenatural. Você viu aqui que a fé é ter certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E é interessante que em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os que se aproximam de Deus creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, tem muitas pessoas que se aproximam de Deus pelo desespero, mas elas não têm fé, elas não têm uma expectativa genuína, elas vão no meio de uma multidão. Então, por isso que hoje eu quero ativar dentro de você a percepção de entender o que é, e quando você sabe, como eu disse esses dias na live, já por 2 vezes, né? A gente recebe a informação, a gente sente no coração e a gente começa a ver. E a fé é assim, você vai recebendo, você vai sentindo e você vai vendo o que realmente Deus vai fazer na tua vida. Então, teve a percepção do que é fé? Fé natural e fé sobrenatural, para alcançar níveis elevados de uma percepção, para você se entender
entender. Quando nós nos conhecemos, nós sabemos até onde nós acreditamos. Existe uma história que eu assisti num filme muito bom, chama Desafiando os Gigantes. É um filme da BV Filmes, né? Um filme americano. E o rapaz está contando uma ilustração. E ele diz assim: dois fazendeiros fizeram uma oração pedindo para Deus que chovesse, porque estava numa época de seca muito grande. Porém, só um deles saiu semeando a sua terra, arando, gastando todas as suas sementes, todo o seu vigor físico, todo o seu recurso para fazer aquele plantio. Qual dos dois teve a fé? Aquele que os dois oraram, porém, só aquele que semeou e fez todo o arado da terra que acreditou verdadeiramente. Então, muitas vezes, nós temos que tomar um cuidado muito grande, que nós temos um discurso de fé, mas não temos uma postura de fé, porque o discurso ele é bonito, palavras bonitas, sai ali, de repente, de frases prontas, daquilo que você conhece, mas a fé genuína é uma atitude onde você acredita aí dentro, onde você desenvolve. Então, essa fé é dois tipos, a fé da salvação e a fé natural, que essas duas eu vou orar para que você tenha as duas. A fé natural é importante para você ter uma vida digna, uma vida boa, um fluir de Deus aqui na terra, e a fé sobrenatural, ela é importante porque te leva na espiritualidade, ativa a tua vida com Deus, você começa a ter uma percepção das coisas espirituais. Então imagina, você ter essas duas fés na tua vida, como que Deus não vai te levar a lugares altíssimos aí, você vai romper em várias áreas. Então pode preparar o seu coração, você que entendeu, falar, olha, eu entendi, pastor, entendi o que é fé natural, entendi o que é fé sobrenatural. Eu sempre vejo os comentários ali, se você quiser comentar, acrescentar alguma coisa ali, é muito bem-vindo, esse canal é aberto para você. Muitas vezes eu não consigo conversar, eu tenho uma lista de oração de pessoas que eu tenho acrescentado. Você pode colocar o teu nome também nos comentários ali, que a gente tem visto todos os comentários com muita alegria, não tenho deixado de responder nenhum comentário. Então, você tiver alguém também que quiser colocar na oração, põe o nome dessa pessoa aí e a gente vai junto gerando essa fé, que eu creio. Você acredita? É tão interessante que aconteceu um cenário uma vez com Jesus. Jesus ele tinha ido com um monte com seus discípulos orar. Quando ele desce do monte, existia os pais de uma criança que estava tendo ataque epilético, se machucando ali, e os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno daquela criança. E aí, Jesus ele olhou para os olhos dos pais e disse assim: você crê? E aí a mãe olha para baixo assim e diz assim: me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, ela não acreditava. Então quando os discípulos foram orar, ela não acreditou e ela confessou ali para Jesus. Então quando ela confessou uma fraqueza, Jesus falou: então eu vou orar. E eu acredito que o coração daquela mulher encheu de fé, ela começou a acreditar. E o que aconteceu? Aquele jovem foi curado. Então hoje eu estou aqui numa posição de orar para você, para que você entenda o que é fé, aprenda o que é fé e saiba perceber se você tem fé ou você não tem fé. E ali já vou orar para que Deus manifeste isso no seu coração, na sua vida, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. E como disse, sem fé é impossível agradar a Deus, mas hoje nós vamos orar para que se manifeste a fé e a percepção do que é fé em você. E aí quando você vai falar lá nos comentários, eu entendi, eu sei o que é fé. Aí você diz, se você tem a fé natural ou se você tem a fé sobrenatural. Pastor, eu tenho mais a fé natural. Eu tenho a fé sobrenatural, tá ok? Então quero orar pela tua vida, eleva os teus pensamentos em Deus e vamos falar com Ele, tá bom? Querido Pai, eu quero te agradecer muito pelos teus filhos que estão hoje fazendo parte desse projeto, estão entrando, ó Deus, num período de oração, estão, ó Deus, também sendo um canal do Senhor, correndo nos bastidores, porque quando Ele compartilha, quando Ele ajuda, quando Ele apoia, Ele está sendo o evangelista, Ele está cumprindo o ID da maneira que Ele pode, da maneira que Ele tem condições. Então, ó Pai, em nome de Jesus, ativa a fé no coração dos seus filhos para eles terem a percepção do que é uma fé natural, do que é uma fé sobrenatural. Então, ó Pai, quero colocar diante do seu altar as famílias desse lugar, quero colocar diante do seu altar, ó Pai, aquela mulher que se encontra, ó Deus, com leucemia, ó Pai, qual seu marido tem chorado, tem buscado pela vida dela, que ela venha desfrutar da cura do Senhor em nome de Jesus. O Senhor verteu o seu sangue sobre ela e que o seu sangue vertido sobre ela possa curar o sangue dela, possa alinhar os glóbulos, possa fazer ela ter uma renovação na sua medula e ela possa ser completamente curada pelo poder de Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Esse homem que se encontra também com depressão, em nome de Jesus, que se encontra angustiado
angustiado, sem esperança, meu Pai, o Senhor é aquele que ativa a esperança, o Senhor é aquele que ativa a fé para as coisas novas. Nós usamos a autoridade do nome do Senhor Jesus, que é a chave da vitória, a chave porque sem Ele nós nada podemos fazer, mas quando nós pedimos no nome de Jesus, o nome de Deus é glorificado. Então, que o nome de Deus seja glorificado por essas famílias. Fortalece, Pai, esse pai de família que está cuidando das suas filhas, dê sabedoria, dê vigor, dê, Senhor, capacitação para ele conduzir a família unida com a sua esposa, Deus. Esse Senhor que tem acompanhado essa live, meu Deus, enche o coração dele de alegria cada vez que ele ouvir a palavra, que ele sabe que ele está compartilhando, meu Pai, para o Canadá, está compartilhando para o Japão. Ele tem sido uma ferramenta de Deus até para os seus vizinhos, meu Pai, em nome de Jesus. Esse homem, ó Deus, que pensa que os seus dias estão abreviados porque ele está com câncer, está com um problema na família ainda, que o Senhor venha abraçá-lo e ele sinta a renovação da sua fé, a esperança, o sobrenatural se manifestando sobre ele, Pai. Aquele que está para resolver essa causa, meu Pai, da venda dessa chácara, da venda desse sítio, em nome de Jesus, dê sabedoria para ele, Senhor, ser um comerciante, ser um negociador, ó Deus, para trazer o recurso para sua família, para trazer o transbordar para todos que estão à sua volta. Nós colocamos, Senhor, diante da tua presença essas causas, colocamos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, traz saúde para os idosos, aquele idoso que veio se lesionar, que bateu a cabeça, Pai, renova, Senhor, a sua mente, renova, Senhor, os seus pensamentos para que ele possa, Senhor, ser 100% restaurado, meu Pai, em nome de Jesus. Essa mulher, ó Pai, que não tem recursos para sustentar a sua casa, entra com a provisão do Senhor sobre a vida dela, dê vigor, dê sabedoria, porque ela está solitária para cuidar dos seus netos, em nome de Jesus, Pai. Coloque tuas mãos sobre as famílias, coloque tuas mãos sobre as casas, coloque suas mãos poderosas, ó Deus, em nome de Jesus. Eu creio que quando nós oramos aqui é confirmado no céu. Então nós abençoamos teus filhos que estão nessa obra do Senhor, participando, que a casa seja bendita, a casa seja sobrenatural de Deus se manifestando com abundância, com a fartura, e que a fé natural se alinhe, ó Deus, com a fé sobrenatural, para que seus filhos venham testemunhar o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado por participar desse momento. Eu fico muito contente de poder tá ministrando juntamente com você, e você tem participado comigo, alcançando vidas. Você é um participante do exército do Senhor para essa obra. Então, continue aí, que você me inspira muito. Palavras de apoio, palavras de incentivo que eu tenho recebido também, tem feito para que eu queira fazer cada dia mais esse momento com você e pela tua família. Deus abençoe, graça e paz. Beijo.